Então, boa noite para todos e todas. Bem-vindos e bem-vindas ao sexto episódio do Tarot Tributo, temporada 2. E esta noite eu bato papo com a Jaque. Bem-vinda, Jaque. Muito obrigada, Lia. Estou muito animada de estar aqui. Eu estou muito contente assim, também, porque há o quê? 2, 3 anos, né, que a gente conversa, assim, a gente se viu, assim, outros eventos online, a gente bateu papo bastante por torpedos, mensagens, né, mas essa conversa, ah, também se vendo, né, nunca tinha acontecido, só nós duas. Sim, Então, sim, sim. A gente é, se conectou através. Bom, é legal, assim, como a internet faz a gente se aproximar, assim, e descobrir mundos, assim, de pessoas como você, que para mim é, foi muito interessante, assim, saber da sua cultura e também como chegou até o Chile, né, com as pessoas, com o tarô, que você fala também português, que tem uma história e uma conexão com isso. Para mim, isso já é algo que me chama muito a atenção e curto muito de aprender sobre essas coisas. sim, eu acho que a gente se conectou mesmo por causa disso, né, que eu participei a um evento, assim, com pessoas E do Chile, e você num curso, estava eu acho lá. que é um curso que a gente É, você conheceu um curso sobre tarô, né? sobre o tarô, sim, É sim, sim. sobre tarô, sim. Mas Sim. aí você já chegou falando português, eu mal entendi espanhol, e aí a gente já começou a bater papo, e foi assim. Mas é bom que você esteja, assim, entrando no assunto desta maneira, porque, bom, hoje decidimos, né, conversar sobre o tema tarô e magia, mas foi muito difícil, não foi difícil, mas foi um dilema um pouco decidir qual ia ser o nosso. Como que você faz isso? Eu, pelo movimento, eu acho. Ah, perfeito. Ahm, Porque nós tínhamos que escolher um tema, né? E tinha vários assuntos assim, né? Que nos interessava, assim, que dava para tratar de muitas questões. Então, por isso que eu proponho que para essa entrevista, antes de entrar nesse assunto da magia, a gente toque assim um pouco, né, desses outros aspectos. E um é essa questão da importância das outras culturas para você, né? Porque você, assim, eu te conheci também através da tua conta na Instagram, que uma conta onde você coloca muita coisa, não só em espanhol, mas também em português, em inglês, e muitas fotos de viagens, muitas referências a várias culturas diferentes, lugares, culturas tanto tradicionais assim como mais urbanas. Então, isso é uma coisa muito rica assim na tua personalidade, né? Essa abertura sobre o mundo. Uhum. É que para mim descobrir mundos novos é muito importante. É como se fosse é, algo que prende meu entusiasmo, que me leva, que me mobiliza. Então, desde que eu era adolescente, sempre tive como um interesse em explorar o que estava fora do meu contexto. Hum. Porque eu achava que o mundo era muito mais do que eu conseguia enxergar. Assim, quando eu tive a oportunidade de viajar, de morar em outro país, no começo, quando eu era adolescente, fui para através de um estudo, de um intercâmbio, assim, e eu cursei o último ano de ensino médio lá. Então, isso me abriu portas e uma das principais coisas que eu tinha que fazer era falar do meu país lá. E isso condicionou-me
também por descobrir o mundo e a cultura de outras pessoas. E assim que eu comecei isso até agora, que para mim é assim uma procura constante para entender, não só falar, porque a fala, o idioma é o que facilita a conexão, né? É uma chave que abre mais fácil algumas coisas. Mas eu também aprendi idioma no sentido bem assim, sem muita curso, por exemplo, português. O inglês já caí dentro de uma escola lá, e aí tive que aprender assim formalmente. Mas o interessante para mim é que o português também aprendi no dia a dia com as pessoas. Então, aí é onde que eu comecei a absorver essa multiculturalidade e entender como também tem coisas que a gente é parecido e coisas que a gente é muito diferente. Uhum. Sim, e tem esse tema que a gente já tratou juntas uma vez, né, que é a questão da interculturalidade, ou seja, o que que nos separa do outro, né? O que que é diferente assim entre nossas culturas e o que é mais universal, o que é transcultural, o que vai além das nossas diferenças, né? E o tarô, ele é também um ótimo objeto para trabalhar nesse sentido, me parece, né? Sim, o tarô com o tempo para mim foi entrando no meu dia a dia, na minha vida de uma forma assim bem progressiva e que agora tem uma é muito importante para mim. No começo, para mim foi uma como uma intuição, uma aproximação a descobrir certos mistérios. Eu quando era menina era bem assim. Eu gostava muito do gênero do terror, do sobrenatural, as histórias aqui que contava minha avó nos lugares mais longe da cidade, tinha uma tipo mitologia local e sempre tinha muita coisa que na matéria, no dia a dia, não era tão fácil de perceber. E para mim era uma fascinação. E o tarô, nesse entonces, passou a ser um mistério. Também como meu contexto era muito cristão, católico, não tinha muita facilidade de conseguir esse conhecimento, então eu tive que esperar bastante tempo para estudar e me aproximar com isso, mas sempre tive a vontade de estudar, conhecer e usar o tarô. Então você está dizendo que você conheceu o tarô quando você era. Ah, o Richard está chegando. Boa noite, Richard. Bom dia. Bem-vindo. Você conheceu o tarô quando você era bem nova, na verdade, só que descobriu, né, que existia esse jogo bem nova, mas não tinha como usá-lo, aprendê-lo, né? Por causa também do teu ambiente, das crenças, Ah, de tudo isso. uhum. Sim, sim. É, eu acho que eu tinha uns 7 anos e aqui numa revista assim popular foi aparecendo as cartas para fazer uma coleção. Era muito típico aqui ter coleções nas revistas. Na Aparecia. França também é impressionante. Era Muitas pessoas tiveram, eu percebi que muitas pessoas tiveram o primeiro contato com tarô através de revista. É incrível É isso. muito louco. No Brasil também, sabe que eu também, com gente que já estudei lá, eles tipo começaram a aprender pelos jogos de RP, de rol, Sim, jogo de rol, é, RPG, algo é assim. papel? Não, não sei como se fala em português. Jogo de Mas papel. é que eu nunca joguei desse tipo, mas eu também conheci essa aproximação que partiu daí. E é um pouco assim, era o que eu tinha fora desse contexto religioso, porque na minha família era um contexto religioso, minha escola também. Então, os amigos,
tudo na mesma bolha, né? Então, essa foi para mim um descobrimento. Eu comecei a colecionar, consegui completar o baralho, mas eu escondia, eu escondia, Como estudava de e tinha noite. algumas cartas, você tinha que comprar várias revistas para ter a totalidade do Sim, jogo. muitas. E em cada parte vinha a interpretação. No final tinha como um pequeno livro. E era o Rider White Smith. Sim? Esse era o tarô. Eu tenho uma amiga que ainda guarda isso, porque as minhas foram a parar no lixo, foram a parar em outros lugares, sabe? Eu tentava quando as pessoas descobriram que eu tinha esse interesse, foi proibido. Então eu não consegui guardar e ter. Ah, você Tive também, teve uma proibição, então, para você. sim, Sim. Então, era sim, um ato de liberdade também para você. Era uma coisa de. Era da uma rebeldia. coisa que não era tolerada, né, no teu. Exato, sim. Era proibido, é que a Igreja Católica condena, né? Ainda não tão agora explicitamente, mas antigamente sim. E eu estava num colégio, num contexto que era bem amplo nesse aspecto. Então, minha família era muito, muito perto dessa crença. Ainda é. Então, era algo que não era bem visto, que também se cresce pelo medo. Porque as pessoas têm medo ao desconhecido. Porque nem é que o cura, alguém vai falar, proibir exatamente isso, mas como adivinação, o futuro, isso já não tá não estava aceito e eu lutei um pouco com isso, mas era pequena, então não tive isso e também passaram vários anos para eu conseguir já me desprender, me libertar e aceitar isso como algo meu e que era algo que para mim já não era só uma curiosidade, já ia além disso. Então, você tinha esse interesse, né, esse chamado, mas não tinha muita condição assim de aprofundar por causa dessas questões todas. E a partir de que momento, assim, você, podemos dizer que você sentiu que começou a entender como funcionava mesmo, ou a usar o tarô com mais frequência, assim, ou aprender ele mesmo? Como você consegue diferenciar a fase de, eu gosto disso, isso me chama atração, me chama atenção, da fase, eu estou conseguindo ter uma relação com esse jogo? Sim, eu acho que já são quase uns 10 anos que eu comecei a estudar e me aproximar e entrar assim, bem no fundo do conhecimento que eu tinha aqui perto de mim. Por quê? Porque eu tive uma relação assim um pouco ainda tenho, como conflitiva com meu dever ser da minha atividade, dos meus estudos, o que eu tinha que fazer como um emprego. E eu sempre, eu não tinha muito claro, porque eu era uma pessoa bem perto das artes, mas também não era uma possibilidade, assim, eu não tenho nenhuma referência próxima disso. Então era uma loucura. E isso também era parte da minha personalidade. Eu sempre passei por muitas coisas assim que eu queria entrar e tentei, tá? Tentei, trabalhei, estudei em algumas coisas que não consegui, me quis também finalizar. E quando eu tinha essa abertura de falar e a oportunidade também de ter tempo e procurar esse estudo como algo mais que um hobby, assim,
eu entrei e não saí mais disso. Assim, eu comecei a estudar e até agora que eu continuo estudando e sempre colocando essas ferramentas e esse conhecimento na minha vida, na minha prática, até eu fazer isso como um trabalho mesmo. Hum, hum. Tem muitas coisas aí que você está falando sobre as quais eu quero voltar, assim, mas vou continuar no raciocínio e depois a Bora. gente volta, porque tem muita. Estou anotando aqui, porque. Bora. Mas você está testemunhando, assim, né? Teve então um momento que você aprendeu e depois teve um momento que você começou porque sempre tem essa fase, né? A frente que a gente aprende, às vezes estuda, a gente não estuda, para outras pessoas passa menos para o estudo, e tem a fase que a gente começa a tirar as cartas para os outros, né? Uhum. Muitas vezes vai de pares, funciona assim. E você assim, você está trabalhando com isso, está tirando para as pessoas há quanto tempo, mais ou menos, hoje? 10 anos? É, 7. Eu diria que demorei alguns anos em fazer isso. Sempre tem a prática. Os amigos, as pessoas próximas. Também quando foi um curso já assim mais longo, porque eu comecei assim fazendo algum curso, sabendo, entendendo qual era a linha que eu queria. Eu encontrei assim já consegui armar uma base, uma estrutura sólida e aí começar a fazer isso como um trabalho, porque a gente também precisa de ferramentas e no começo a gente não sabe distinguir de onde que vem esse conhecimento. E tentar ter uma grande quantidade de experiência, de curso, de pesquisa para fazer isso para os outros. Não é assim que eu também demoro em fazer as coisas assim. Eu preciso estar bem segura para fazer isso com já mais uma profissão, como eu queria conseguir que minha leitura fosse algo sério e profissional, porque também trazer o tarot de um mundo assim muito é, espiritual, místico, esotérico e levar até um lugar que eu queria que fosse como de ajuda, orientação para as pessoas. É, tinha que ter ferramentas e demorei um pouco para começar a fazer isso. Tinha que criar essa base, né? Sim, e também, assim, eu acho que o risco, né, o risco. Tem pessoas que vão dizer que não precisa estudar. Você vai ter sempre o lado das pessoas que vão fazer um tarô muito intuitivo, só sem base. Mas, para uma grande maioria de pessoas, me parece que passamos por um período de estudo mais denso e continuamos estudando a vida inteira, né? Só que dentro desses estudos já tem, como você está dizendo, já tem várias escolas, já tem várias abordagens, né? Então é muito difícil às vezes dizer, ó, eu tô aqui, ou o tarô que Fácil. eu vou praticar é esse. Primeiro você vai absorvendo informações e você vai bebendo aí a todas as fontes, né? Até que você consiga dizer isso não me interessa tanto, isso me interessa muito, isso não conheço, mas eu queria descobrir, né? Então não é uma coisa muito clara, assim, acredito que faz parte da caminhada esse posicionamento com o tarô, né? Sim, sim, porque também você aprende que atrás do tarô tem um monte de conhecimento. Então não é só saber, para mim, né, que o tarô tem hermetismo, que tem cábala, que tem um grupo, o que é a Golden Dawn, e estudar, não só saber de memória, porque se você entra, e também o ocultismo, né, ou seja, a acessibilidade é isso, também é primeiro que está feito para não chegar muito facilmente, mas também dentro dessa não saber, aparece muita gente dando informação que
depois de tempo a gente sabe que tá errado, que não é bem assim. Então, é a gente ir construindo essa verdade em base de uma história e de fundamento para conseguir usar e trabalhar com o tarot de uma forma mais séria. Porque eu concordo com você com isso de que alguém nasceu com um dom, isso. Eu fui já muitas pessoas que têm uma mediunidade, que têm algum dom, mas cada vez também é mais escasso. A maioria das pessoas que têm esse dom, que nasceram com isso, moram longe da cidade, uma pessoa mais velha, é uma pessoa que tem outro contexto, é outra geração. Eu ainda não conheci ninguém da geração Z o X com esses não, ainda não. Eu acho que tem, mas também como você também caminha esse dom. E a arte também tem muito que ver com isso, porque eu posso falar que eu sou uma admiradora e eu tento viver com a arte em volta de mim, mas eu tenho algumas habilidades para uma coisa e outra de outra. Então, ter um dom, uma mediunidade assim, automática, que vem do divino, assim, é um pouco mais difícil. Tem que também polir isso e fazer uma técnica disso. Eu não, assim, me parece que existe pessoas com mediunidade, sim. A gente conversou da mediunidade a semana passada. Não é, não colocou isso em questão, mas não é porque a pessoa tem mediunidade que faz dela uma boa taróloga, um bom tarólogo, entendeu? Uhum. Então, nem é porque você estudou bastante que faz de você ou de mim um bom tarólogo, uma boa taróloga. Tem um Sim, conjunto de coisas, né? E, enfim, tem uma diversidade de prática, de ponto de vista, né? E o que importa, me parece que é tentar entender aonde que a gente se coloca mais ou menos num período nesse mundo, né? Nesse mundo que o tarô e que uma coisa que pode mudar com o tempo. E me parece que tem muito a ver também. Queria voltar a falar da arte depois e da magia com a bruxaria, porque você falou isso mais cedo. Mas o que me parece aqui que conta é essa questão também do autodescobrimento. E uma coisa que também você, acho que isso na tua biografia, assim, na tua página, eterna, em processo de autodescobrimento. Você escreve alguma coisa assim, né? E- é. É que para mim esse agora é a coluna vertebral da minha prática e também do meu viver, da minha própria existência, por falar assim. Porque para mim, sempre as coisas estiveram ligadas com o âmbito espiritual, e esse espírito não vem especificamente de uma religião, mas vem de encontrar o que é espiritual em mim e que eu percebi assim bem no começo da minha vida também por esse contexto religioso, mas quando eu percebi que a história, o relato que eu tinha perto não era totalmente convincente, eu tive que ir atrás dessa procura pessoal de qual e como eu vou viver esse aspecto em mim, esse âmbito, né? E para mim, tudo que tinha assim de mistério, a mediunidade, o paranormal, que eram as histórias que eu ouvia, né? Escutava assim, tudo tinha uma conexão. Por exemplo, aqui que o diabo, que é um demônio, que isso não. Então tinha uma ligação, querendo ou não, com o espiritual. Então, quando eu não sentia medo, nunca senti medo com respeito a essas coisas. Eu tive sempre essa preocupação de ir atrás de conhecer e ir desenvolvendo esse âmbito espiritual, mas centrado em meu autoconhecimento, porque eu descobri num momento que
que o que eu era não era o que eu parecia ser, o que as outras pessoas achavam que eu era, o que eu parecia, o que eu falava, mostrava. Se não tinha algo no, bem dentro, por falar assim, se tem algum lugar, é, que era essencial, que sempre está procurando se expressar de alguma forma. Então, é isso que com o autoconhecimento, também com o conhecimento do tarot, também conectei com isso, porque quando eu comecei a trabalhar, e até agora, né, na maioria das leituras, as pessoas estão tentando procurar melhoras, respostas, é, aperturas, de certo, mas sempre com um conflito, que é uma situação, pode ser uma pessoa, o trabalho, sei lá, mas é uma coisa que as pessoas querem melhorar. Mas com o tempo eu comecei a ver que as pessoas também têm que enxergar esse problema com algo pessoal e que tem que ter uma transformação na gente, e eu aprendo de quem procura isso. Essa pessoa é um exemplo para mim. Então é algo muito orgânico de que tudo aqui chega no mesmo ponto, no ponto do autodescobrimento. E o tarô, ele te ajudou nesse processo? Claro, claro, claro que sim, porque eu comecei também a ter uma visão diferente de como enxergar essas dúvidas com o tarô, de sair rapidamente do só do preditivo, da só da resposta. Até agora, eu sempre, quando vem algum consulente quer saber alguma informação específica, por exemplo, como que vai ser no futuro, né? Ou no passado também, como foi que eu não. Então, eu pergunto assim: para que você quer essa informação? O que você vai fazer com isso? E se você tem uma resposta assim, que não tem que me convencer a mim, né? Mas que a pessoa já tem, já pensou assim, eu vou e procuro essa informação. Mas se a pessoa tem só curiosidade pela curiosidade, ou precisa de informação para alguma outra coisa que não tem que ver com ela mesma, aí é que aí é onde eu coloco o tarô nessa caixa, por falar assim, de que nos guia para uma resposta que onde a gente entenda qual é a participação nossa desse conflito, desse problema, né? E procurar um caminho para ir onde a gente quer, né? Isso, porque eu te perguntei, né? Te tinha perguntado qual é a tua abordagem, assim, ou qual tipo de tarô, qual influência você tem, e você me disse, eu vou me adaptar, tipo, eu gostei muito disso, no sentido que eu não tenho barreira, assim, eu vou me adaptando a quem vem. Aqui eu tenho, você não diz, eu sou a Jaque, eu faço tal tarô, tal tipo de tarô. Eu acolho as pessoas e quem chegar até mim, a gente vai fazer, vai adaptar em função da pessoa. Achei isso perfeito. Mas o que você está dizendo aqui também é que, por exemplo, alguém que chega com uma meta que seja muito preditiva, e que não seja mesmo que não tenha a ver com ela mesmo, né? Você tenta dar esse toque, né? Dar esse toque que diz, olha para você, não olha tanto para fora, olha para você. E como que as Sim, pessoas, porque tem certas pessoas que já chegam nessa ótica, né? Querendo trabalhar sobre elas, que estão de acordo com isso. Mas também tu tem essas pessoas muito mais à procura de respostas. Às vezes são mais pessoas que podem ter dificuldade em querer entrar nesse trabalho de olhar para dentro, né? E em geral, quando você chega assim nesse assunto, tenta desviar um pouco assim a pessoa da ideia inicial, uma coisa que ela
elas entendem, elas concordam, ou você encontrar resistências também? Sim, na maioria, a ansiedade com respeito ao futuro é essas pessoas que uma resposta rápida, concreta, e nesse momento que eu faço essa reflexão com respeito ao para quê, por quê, é que começa a haver um quebre dessa ansiedade, porque a pessoa vem predisposta às vezes. Às vezes a pessoa quer até uma resposta que ela mesma tem. É só para validar o que ela pensa, né? Então, é nesse aspecto, eu acho que aqui entra uma conversação com a pessoa, porque eu sou, por exemplo, eu sempre falo que sou uma tradutora, sei lá, do que está além, de algo que está no que eu posso falar do inconsciente do consciente e eu traduzi isso e o tarô através de sua estrutura me ajuda a enxergar isso, mas sem juízo, sem minha opinião, né? Mas quando eu faço algumas perguntas, as pessoas se abrem a isso, a olhar. Se a pessoa tem resistência, também não, porque tem também pessoa que vem, por exemplo, o autoconhecimento, uma pessoa muito espiritual também vem com resiliência a falar sobre o preditivo, mas na conversa aparecem dúvidas que tem. Então aí aparece a verdade da pessoa. Não, sim, também, né? Porque a gente não tenta se estruturar, mas na verdade é uma mistura, é um fluido de pensamentos e emoções que aparecem. Então, às vezes, a curiosidade, o que a gente tem aí escondido nas sessões do tarô aparece e eu entendo muito isso. Eu sou empática nesse aspecto, porque a gente é várias camadas de eu, de um eu. Então, E o tarô, ele é muito duro neste sentido, porque ele é muito honesto, né? Você pode chegar com a teu personagem, na tua, tua posição, eu só quero tocar nesse assunto e tal, mas o tarô, ele vai mostrar alguma fragilidade tua, ele vai mostrar alguma ferida, ou alguma força também, né, que você não está vendo. uhum. Ele revela uma verdade assim sobre você, mesmo que você não queira nem a mostrar nem a ver. É interessante, né? E você está falando aqui, falando da tradução, me parece que a gente está voltando nessa questão da arte, porque a tradução é uma arte interpretativa, né? Uhum. A prática do tarô, de uma certa maneira, também é uma arte. Tem pessoas que consideram que é mais uma disciplina, mas me parece que ela envolve outras coisas do que simplesmente o conhecimento. O que é que você diria? Claro, sim, o conhecimento pelo conhecimento para mim, um alimento para o ego. Assim, o conhecimento pelo conhecimento. Assim, o acúmulo, é o acúmulo de. Então, eu consigo, assim, inflar meu ego, mas é, quando você tenta colocar esse conhecimento na prática, aí é que aparecem as ferramentas e os âmbitos onde a gente poderia desenvolver e construir uma prática que ajude. Por exemplo, no meu começo, assim, quando eu queria estudar, por exemplo, eu tinha algumas características e eu era consciente disso. Eu estudei alguns anos psicologia, mas eu estudei isso porque as outras pessoas achavam que eu era alguém que conseguia ouvir. Não só falar, senão ouvir. E depois disso eu consegui ia fazendo essa personagem que as pessoas iam para mim a contar e a gente conversava. Eu era um adolescente assim, então eu consegui estudar e eu acho que não é no mesmo, obviamente, lugar, porque são técnicas, conhecimentos, uma é uma
é uma ciência, mas também, por exemplo, eu sou uma pessoa que derivo para uma consulta, porque tem pessoas que não têm essa proximidade com a terapia, e eu vejo na consulta que essa pessoa precisa, então vá para lá, né? Para ela, porque eu não sou um. Eu consigo ouvir e tentar conversar, mas eu pode ser o começo de uma. Mas é em outro lugar que você vai fazer isso. E essas eram minhas características. E indo para a arte, eu aí também sentia que eu conseguia ouvir e conversar com as pessoas sobre os problemas, a maioria das vezes sobre problema, lamentavelmente, mas é isso. E, e também me considero uma pessoa muito emocional. Então aí com a arte eu tento me expressar e descobrir um mundo de emoções muito mais assim ricas e complexas. Então, por isso que a gente conversou também sobre a minha conta, tem muito sobre tem a coisa da cultura, mas também a música para mim é uma coisa que eu gosto muito, curto, porque eu sinto que a vida não seria nada de bom se não tivesse música, arte. É, eu sempre gostei de desenhar, então eu gosto muito de ilustrações, de observar a arte, do que, porque é a expressão da emoção. Uhum. Então, é como uma pessoa enxerga o mundo e essa própria, também é a minha procura, é a minha própria percepção da minha existência, de um mundo e de como eu decidi, eu estou decidindo viver minha própria experiência. Então, a arte está muito nisso. Ela me ajuda a experimentar coisas novas, emoções novas, e para mim isso faz meu mundo muito mais interessante. E muito mais ligada ao sentir também, né? Porque quando você fala de emoção, estamos falando não do pensar, só, mas de ressentir com o coração. Claro, do sentimento, de que também um canal, é como canalizar essa emoção de alguma maneira. Por exemplo, se eu sou uma pessoa emocional e às vezes estou triste, mas eu quero viver essa tristeza, por exemplo, assistir um filme onde eu possa me sentir conectada e ter uma certa. Como não encontrou a palavra, mas me conectar, ou vibrar do mesmo jeito disso. E depois eu consegui encerrar esse sentimento e ir para outro lugar. E viver essas emoções entendendo o que acontece comigo. Então, a arte me ajuda muito com isso. Eu também sou uma pessoa muito mental. Então, eu tenho que fazer essa conexão da mente e do sentimento para viver bem, para me sentir bem. Equilíbrio, para te sentir. Aham, aham, E sim. porque, assim, até agora nós falamos mais do tarô como um objeto, né, de autodescobrimento, de ajuda, né, no quadro das consultas, das leituras, mas essa dimensão mais artística, porque o tarô, ele pode também ser usado no quadro dessa prática artística, né? E isso me faz fazer a ponte com a questão da magia também, porque é uma forma mais criativa de pensar e criar e transformar a realidade, assim. Então, queria que a gente falasse um pouco disso, como que você passa do tarô para a magia. Será que é pela arte mesmo? Ou como você chega desse ponto a outro? E de que magia também estamos falando? Porque acredito que a definição de magia ela possa mudar muito para cada um, né? Então, seria essa a primeira pergunta. Como passa de um para o outro e que magia?
Bom, a magia começa. Eu comecei a descobrir o estudo da magia, porque a magia é algo também que no começo, é, por exemplo, pode ser para a maioria das pessoas, vou falar como algo, uma fantasia, como algo que pode ser oculto e misterioso, que tem que ver com algum grupo de pessoas muito selecionadas ou muito fechadas, e também para outra é o mundo da fantasia, da loucura, da mitologia, e é isso, da conto de fadas só, né? Mas com o estudo do tarô, e também ir além do que é cada carta, assim, não saber que conhecimento tem atrás, como o hermetismo. Eu vou descobrindo que tem na magia, no estudo e na prática, especialmente da magia, uma forma de colocar esse conhecimento e, em uma ordem e fazer ele como também como principalmente como nessa procura e nesse é, perfeição, não, como posso falar, como polir assim o que eu sou e chegar nesse âmbito e trabalhar em mim mesma. Uhum. Como na prática a magia para mim, principalmente eu também eu tive a oportunidade de estudar magia porque eu também conhecia a magia como uma como mais não estudei esse tipo de magia. Eu tô falando que eu conhecia a magia assim, me aproximei na magia no começo com o conhecimento da bruxaria, da feitiçaria, da simpatia, né? Como receitas. Então aí é como eu sou uma pessoa também que sempre vai atrás dos porquê. Então, assim, o estudo da magia, eu comecei pelo estudo da magia natural, que é é a minha, é a prática que eu mais uso agora. Eu também entrei num colégio, porque o meu professor, Leo Lusada, que ele é do Brasil, ele foi meu professor do tarô e eu sabia que ele tinha também curso de magia. Então sempre pensei que era um destino para mim. Como eu tenho que entrar nesse mundo em algum momento, mas eu queria me enfocar só no tarô até eu saber que eu conseguia fazer isso direto. E quando eu comecei o estudo da magia, faz muito sentido ter essa conexão com o tarô, porque o tarô tem uma é complexo e muito rico na simbologia no que quer representar cada carta. Então, por exemplo, na magia natural, você saber os elementos, as pedras, é, é, conhecer sobre isso, saber, por exemplo, usar essas ferramentas que vem, que a gente tem na mão, a natureza, ela mesma nos dá e nos proporciona muitas ferramentas para a gente conectar com a magia. Mas também o tarô foi aí como uma base muito rica para mim, porque eu já tinha numa carta, por exemplo, um conjunto de imagens arquetípicas que eu consigo colocar no meu dia, na minha prática mágica. Hum. Então você, Então, desculpa. pode. Então está dizendo que vai, por exemplo, nesse caso que você está falando mais de magia natural, que é uma forma, né, de magia cerimonial, mas vamos dizer talvez menos elitizada, assim, né, mais próxima da magia dos campos, assim, né, das magias tradicionais, das mulheres também. Você vai se referir esse saber da natureza, né, esse conhecimento da natureza, mas vai também considerar a natureza enquanto sistema, linguagem simbólica? Ou Sim, sim?
Então, é porque assim, se eu tento reformular para ver se eu entendi bem. Por exemplo, você vai fazer um ritual. É que para saber que plantas talvez você vai usar, claro que tem seu próprio conhecimento, mas tu pode usar o tarô e dependendo das cartas que saiam, você vai ver nas cartas, sei lá, vou usar uma samambaia, aqui vou pegar um mel, esse tipo de coisa. São dois sistemas distintos. Por um lado, tu tem teu conhecimento da natureza e por outro lado tu tem tipo o objetivo do ritual, ou tu tem a posição, algumas informações sobre o ritual que você encontra na carta. Como que funciona essa dialética? Olha, é de vários modos, porque eu posso falar que, por exemplo, a primeira prática que eu posso usar a magia com o tarô, a primeira que eu comecei a usar e que para mim era algo mais assim intuitivo, foi o pré-começo meu, era saber, por exemplo, fazer um ritual de pré-leitura, como eu limpo as cartas, como eu me preparo. Então, por exemplo, também a magia é saber usar ferramentas. Hum, Então, por exemplo, se eu vou usar um incenso, é saber que ele tem é, saber por que eu estou usando isso, o que representa. E o tarô, por exemplo, aí como para carregar, limpar, é, o baralho, para que minha leitura fosse algo assim que tem atrás uma. Isso é espiritual que eu falava, que também é mágico. Mas também a carta é possível usar. Eu não uso a carta na magia como uma guia de consulta, senão é a representação que essa carta que eu conheço, que para mim tem esse conjunto, tem esse conjunto de imagens arquetípicas e eu consigo usar isso no meu ritual. Por exemplo, se eu sei que a gente estava falando de natureza, mas, por exemplo, a imperatriz, ela é a mãe da natureza, é a abundância. Então, por exemplo, se eu quero fazer um ritual, eu posso colocar essa carta, eu sabendo o que ela significa, e não só do conhecimento do tarô mesmo, sino o que está atrás, por exemplo, de conectar esse conhecimento, não sei, também, por exemplo, com a cábala, que eu também agora estou entrando nessa magia cabalística, então fazer uma como uma estrutura que seja coerente sim. e usar as cartas como um elemento mais complexo do meu ritual e Hum. levar também o ritual comigo. Por exemplo, não sei, eu vou usar essa carta no meu ritual para aproveitar essa energia numa atividade que eu tenho. Então, Uhum. eu faço meu ritual, eu coloco minha intenção, que a magia é muito sobre isso, na carta e eu levo e uso essa carta para me acompanhar. Porque a carta não é que ela só por ser o tarô, para mim, né? É bem já com isso, seja, vai descer, sei lá, a mesma imperatriz aqui eu vou conseguir invocar uma, não só isso, senão é mais como um gatilho do que ela contém para eu conseguir completar os elementos do meu ritual. E tudo o engajamento também, né? Aquele tempo que você vai consagrar primeiro a pensar no teu ritual, em realizar, em organizar, colocar a tua intenção. Tudo isso tem uma carga também energética, espiritual, assim como psicológica e então tem uma mudança de estado, tem um objetivo, claro, mas tem também uma energia em movimentação, né? Que talvez seja muito menos movimentada você só pegando a capa. Pode colocar a tua intenção só vendo a Imperatriz, mas toda esse ritual mesmo com essas etapas e tudo vão reforçando, né, aquela ação, aquela força, né? Exato. Colocar, fazer magia é, sobretudo, colocar na prática. Uma magia prática é colocar intenção, energia, mas também repetir.
fazer de nossa experiência um ritual, algo cerimonial, mas se comprometer com isso. Hum, Então, o uso do tarô, o estudo, o que eu coloco na minha prática, eu faço com essa intenção que leva na repetição e formando isso como algo que tem mais força. hum. É, Então, se eu... desculpa, Não, pode continue. falar. Desculpa. É um modo de viver, então. É isso que você está dizendo no sentido da repetição. Que tipo, Sim, é uma prática espiritual, na verdade, então. no final é. No final, para mim, é também uma área onde eu consigo também é, complementar meu conhecimento e ordenar. Por exemplo, fazer mais rico. Ah, meu ritual. Eu comecei com a energia, por exemplo, a magia natural, a magia elemental. Eu conheço a natureza, eu tenho a natureza aqui que me dá, que me entrega as possibilidades. Então, sei lá, eu entendo porque uso uma pedra. E qual é a função dessa pedra e como é a estrutura dessa pedra. Eu entendo o que a pedra é e depois que eu entendo essa pedra, eu faço uma troca com ela Hum. para poder a gente, porque na magia também sempre é sobre dar e receber. Se Sobre você, eu, relações. e a prática é isso. Se eu, por exemplo, faço um ritual uma vez e eu esqueço disso, a magia você vai, não tem sustento. A repetição é algo muito importante na magia, porque você vai concentrando essa energia e vai fazendo ela mais forte para ela se manifestar no material. Porque passar de um âmbito para outro, a magia está em outro âmbito, mas minha procura é que também ela se materialize na Hum. magia natural é isso. Eu vou manifestar, eu vou ver ela de algum jeito manifestada e a natureza me presta e me oferece uma variedade enorme de recursos que eu posso colocar nessa ritual para a magia acontecer finalmente. Então, tem essa possibilidade criativa, assim, com a possibilidade de imaginar um ritual em função das tuas necessidades, mas no que você está falando, na verdade, me faz, sem querer comparar, porque são sistemas diferentes, mas me faz muito pensar também no que pode acontecer no quadro de uma prática religiosa. Por isso que eu digo que me parece ser uma prática espiritual. Porque a questão aqui que você está levantando é a questão da relação do hábito e da importância da repetição e de alimentar essa relação com numa religião você vai alimentar esse laço com o divino, né? Mas você Uhum. alimentando esse laço com a essência da planta, com a essência da pedra, com a essência da vida, de uma certa maneira, e o divino também, que tem outro nome. Então, não é religioso, mas é a mesma coisa, a mesma lógica. Ah, me parece um pouco, sem o dogma, assim, mas. É isso que eu ia falar. A diferença seria o dogma. Hum, E também a liberdade. Para mim, a magia é uma prática que tem muito a ver com a liberdade, uhum, com não ter restrições. sim. E se você faz da sua vida assim, coloca seu espírito, como se você não acredita em nada, você pode acreditar em você mesmo e fazer que você sabe que tem uma melhora para fazer. Então, a Uhum, prática espiritual aqui a diferença seria que você tem a liberdade de não ficar amarrado, não estar condicionado a fazer parte, não tem muitas limitações nesse sentido, mas também tem como fazer, tem a possibilidade na magia de se conectar com conhecimento e diferentes religiões. uhum. Por isso que também como parecido ao sincretismo, né? Então, no meu ritual, você faz mais complexo e no sentido bom,
quando eu, por exemplo, sei lá, eu quero ir além e não é a Imperatriz, eu vou usar, por exemplo, o tarot dos orixás, e aí eu vou conectar com outra, uma deidade específica. Vou Uhum, colocar ou não saber hermetismo e vou conectar com Bastet, no Egito. Então, todo tipo de conhecimento começa você a ser uma chave uhum, também como uma ferramenta ali, posso conectar que eu queria também, às vezes, lembrar da carta do mago, né? Que a gente uhum, está falando da magia e do tarô. E aí na carta você consegue ver que o mago, não só no tarô, os quatro elementos são representados aí em cima da mesa, né? Tem as emoções nas copas, o ouro, que é a terra, tem a espada que nesse conhecimento, pelo menos do Heidelberg Smith, seria o ar, porque tem linhas também que o ar e o fogo muda um pouco antes e depois da Golden Dawn. É, esqueci, o fogo, a terra e a água, né? uhum, Então aí tem eles, mas a gente não tem só quatro. Esses são os elementos que a gente tem na mão, na magia natural. É fácil, por exemplo, já começar com um ritual que a gente depois, se quiser, no final a gente conversa sobre alguma que eu tenho aqui em cima, alguns elementos. Mas ter a representação disso pode partir com a magia, como por exemplo as penas, as pedras, o fogo na vela, é, mas também ter um conhecimento específico de alguma outra coisa você pode incorporar na sua magia, porque você já conhece isso e representa. Construi uma imagem arquetípica para você e pode trazer isso uhum. no seu ritual. Então é que você vai procurar o símbolo ligado, vamos dizer, em certos casos, à entidade ou à divindade, né? Por exemplo, você agora me mostrou Bastet, aí você, nessa simbologia, tem também essa parte de eu conecto com a Bastet, que é uma figura, né, do Egito, então eu posso ir conectar a partir do símbolo com essa energia que pertence, de uma certa maneira, na tua abordagem, né? Não a um sistema cultural, mas eu tenho essa liberdade de escolher. Se eu quiser conectar com o Oxum, eu conecto com o Oxum. E se eu quiser conectar com, sei lá, outra entidade, eu conecto, né? Então, tem uma Exato, liberdade também, tem um sincretismo nessa prática. Então, totalmente. para você, o sincretismo ele tem a ver com liberdade, no sentido da prática mágica. Sim, tem essa característica, mas também na minha estudos assim sobre culturas, religiões, também o que a gente conversava no começo, né, das similitudes. Sim. Porque você entende, depois de estudar várias coisas, você entende também que em muitos lugares é, tem só eles mudam o nome. Ou seja, por exemplo, a Isis. A Isis é a Maria, é a grande mãe. Sim. Então, você se tem a Maria. Por exemplo, também uma coisa que na magia pode funcionar bem é saber com quem a gente conecta melhor. Mas é sabendo que a gente vai conectar, é conhecendo. Então, por exemplo, eu colocar bastante, também não saber o que ela é, não vai ser o melhor símbolo para colocar na minha magia. E Porque você também se acontece apropria de muito. uma energia com a qual você não tem nem familiaridade, nem conhecimento, nem proximidade. Aí você está que a gente chama de apropriação cultural, porque você não tem fundamento sobre o que ela representa, né? Exato, exato. E é também saber os prós e os contras disso. Uhum. É no sentido de que aí, por exemplo, sem desmerecer nada, mas só fazendo, apontando as diferenças, por exemplo, na feitiçaria ou na simpatia. É algo que é algo que vem prescrito
e que te coloca certos elementos já, mas você não tem ideia e você repete isso, mas você não sabe como você se vai conectar com esses elementos. Então, por exemplo, se eu não sei, alguém me falou colocar uma vela de certo cor, 3 dos dias da semana, pelo menos a gente, para essa magia ter essa intenção e essa conexão com a gente, saber por que essa cor, Sim, sim, qual sim. é o significado, qual é, se eu vou colocar o fogo, o que significa o fogo, que elemento que está trazendo e eu entender o que está atrás desses elementos para que faz sentido e eu me conectar com isso e aí a magia se manifestar Sim, porque senão verdadeira. acaba sendo um objeto sem sentido, né? Um objeto sem simbolismo. É um objeto que não tem conteúdo. É o objeto em si, mas não, igual um tarô, se você não tiver, isso não estiver falando o mínimo com você, se você não entrar na simbologia, seja a tua simbologia pessoal, mas aí você não consegue sentir nada. Sabe aquela coisa que eu não tenho conhecimento sobre a carta e também não consigo deixar a carta falar dentro de mim. Tem, porque é um trabalho também, é um exercício isso, né? As primeiras vezes pode ser muito mudo. Aí você não conecta com aquela coisa, né? Não, é uma simples imagem que não te faz sentir nada. É a mesma coisa com o objeto. Exato, exato, sim. É exatamente o mesmo. E também, como você fazia esse link com a religião e a prática espiritual, é também aceitar e reconhecer que, por exemplo, nesse âmbito as pessoas fazem rituais. Mas o que acontece aí, a diferença, por exemplo, da prática mágica pessoal e da egrégora. A Grégora é falando assim de um conjunto de pessoas que acreditam no mesmo e colocam sua intenção, sua vontade nisso, né? E isso faz uma estrutura, um campo que dá mais potencialidade a algo, mas aí, como eu falei, tem que ter um dar e receber, uma troca. E aí ter respaldo atrás, uma egrégora tem ajuda, mas tem uma responsabilidade. Então, na religião, por exemplo, e eu posso falar pela católica porque eu fiz parte, a gente alimenta isso sempre, né? Vai, reza, mas tem um pouco, às vezes, como uma auto-reflexão de por que eu estou fazendo isso. É só que alguém me falava, me prometer, por exemplo, um espaço no céu, ou ser uma melhor pessoa, ou eu resolver meus problemas, mas tá muito certo, mas eu acho que também pode ser que você faz isso com um pouco mais de consciência e Sim, sim, também sim. sabendo que essas, por exemplo, quando tem o vinho, quando tem uma vela e tudo representa algo que ninguém se pergunta, mas está aí e sempre esteve aí. Então também a magia me faz para mim ter esse tipo de magia tem uma compreensão maior dos elementos do que uma composição e ter também assim esse poder próprio de fazer essa prática eu conectado eu com o divino, além do lugar. Sentimental, sim, sim. Sim, sim. Isso. É uma conexão direta. Uhum. E, não, e é importantíssimo essa coisa da consciência que você está falando, é a base, né? É a base. E também imagino que seja a mesma coisa. Você pode fazer magia para te ajudar na vida, mas se você fizer magia só para atingir objetivos e não faz num quadro, não sei como dizer. Se você usa simplesmente numa lógica de ter recompensa, entendeu? Qual é a espiritualidade que está aqui, entendeu? Se eu só faço porque eu quero ajuda, sou rezo porque eu quero satisfação, entendeu? É um posicionamento muito espiritualidade igual presente, assim. Eu pratico para receber presente, senão não pratico, entendeu? Você fala é bem diferente, me parece. Sim, sim, também com esse de
por exemplo, de ser um egoísta. Eu acho que você poderia fazer uma magia para, sei lá, prejudicar o outro, se quiser. Isso Sim, tem pessoa que faz. Eu não faço, mas tem pessoa que faz, né? E o estudo da magia poderia te levar também a isso, a só conseguir alguma coisa particular que para alguns pode ser positiva, para outra é negativa. Mas quando eu começo a estudar magia, assim, com essa linha do autoconhecimento, eu me coloco como a responsável de responsável. tudo o bom e do que o mal que acontece comigo. Sim, sim. Então é aí que é uma certa responsabilidade que a gente coloca no que a gente tem e como ir assim, porque também a moral, a ética, isso vai mudando também com onde está, com o tempo. Mas se você parte desse mesmo, sem o ego estar assim, esse ego sendo um ego mais assim é, consciente, por falar assim, você entende que você tem primeiro que mudar você para conseguir o mundo se manifestar do jeito que você quer. E quando você pode começar também só com objetivos, assim, sem alma, mas essa magia vai deixar você aí parado, porque não vai ter muita é, resultado. Então você vai finalizar falando, ah, não deu para mim, ou foi uma coincidência, mas com a prática, com o entendimento, com o tempo você entende realmente como a magia se manifesta com você. Na tua vida, né? Uhum. Então a magia acaba sendo uma parceria de vida, como o tarô pode ser um parceiro de vida, um pouco. Exatamente. Para mim eu sinto que estou começando assim porque eu já também eu comecei a estudar e já começou a prática e o dia a dia. Para mim, o tarô é o dia a dia, a magia também é no dia a dia. Porque para mim é importante ir transformando meu pensamento em um pensamento mágico. É como entender o mundo através desse simbolismo que está no tarot também, que a gente usa no tarot, mas que está na vida. Quando eu salgo, eu posso encontrar o tarot na minha experiência de vida, mas posso encontrar a magia também aí, posso encontrar isso e usar isso. Então, simples práticas que também às vezes você faz conhecidas, por exemplo, o grounding. De onde que vem o grounding? É conectar com a terra, com o elemento terra, a natureza. Se você entende que o chakra raiz está aí, então você, por exemplo, ir fazer grounding com conhecimento, eu só vou conectar com a natureza, mas conectar com a natureza com esse conhecimento, para mim faz uma dia muito mais rica e possivelmente muito mais efetiva, de não deixar ela assim para, em algum momento vai acontecer. Não, Porque o realmente. tarô, a prática do tarô, ela te coloca, o tarô puro, assim, ela te coloca no campo da consciência e da inconsciência, né? É tudo na esfera do pensamento, é do tudo que transita. Mas muitas vezes, né, o tarô te dá conselhos. E depois você faz ou não faz os conselhos. Aí depende de cada um. Muitas vezes não faz, muitas vezes só basta o entendimento, mas às vezes é Sim, necessário ter uma prática. Então, me parece bem complementar, de uma certa maneira, o que você está comunicando, assim, compartilhando, porque o tarô, ele te dá, assim, a informação, né? Ele traga para a consciência uma informação, e com a magia você tem uma possibilidade de ter uma prática, de trabalhar na matéria, né? E de sair do exato. campo do espírito, justamente, para entrar no campo do corpo, do físico. Claro, é isso, sim, sim, porque na magia é usar todas as ferramentas que a gente tem em prol de um objetivo. Hum. Então, claro, a prática do tarot para mim é diária, né? Eu procuro é, enriquecer minhas imagens arquetípicas do conhecimento do tarot que eu tenho até agora e eu
trato de colocar esse filtro e encontrar o tarô na minha vida. Mas com a magia é também levar, como você fala, a isso prático e também ter algo, porque a gente também quer manifestar com algo tão que seja é, tangível, né? Uhum, uhum. Seja algo que seja algo que não está só no sentir, no pensamento, sino que é evidente, uma transformação. Eu quero, não sei, por exemplo, deixar, vou fazer uma magia para deixar algum tipo de, por exemplo, estagnação. Então, vou movimentar minha energia e eu vou perceber se a magia faz parte, porque eu vou fazer o ritual e esse ritual tem que dar um resultado depois de um tempo para eu entender que esses elementos estão corretos. E senão eu posso alterar e modificar até que eu conseguir o resultado que eu preciso. Dá vontade. Dá vontade de virar a bruxa. De Somos. No final, todos somos. verdade, são 9h20. Eu poderia continuar a conversar com você muito tempo, mas passamos já da hora e como temos depois o tempo com o pessoal de conversa, te proponho que a gente pare aqui. Podemos fazer Sim, um segundo encontro para continuar, então se você quiser, sim. né? Deixamos algumas coisas fora, então sempre a gente pode voltar. Mas aí a gente trata dos outros pontos no segundo encontro. Eu vou parar aqui a gravação para que a gente possa continuar, tá? Agradecendo todo mundo que Agradecendo a todo participou. mundo, que eu sei que algumas pessoas não conseguiram vir para o Zoom, perguntaram pelo YouTube, assim que agradeço a todo mundo olhando no YouTube também. Sim, obrigada para quem vai assistir o replay. Boa noite para todos e todas. Até a semana que vem.